Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nós estamos hoje na quarta aula de arte, tá? E nós vamos conhecer um pouquinho da vida e da obra de Tarsila do Amaral e ainda falar sobre arte plumária e pintura corporal. Abram, por favor, a apostila de vocês na página de número 11, certo? Vamos lá, então? Tarsila do Amaral, brasileira e antropofágica. Lembra da palavra antropofágica, que significa comer ou devorar a carne de outra pessoa para assim absorver os seus conhecimentos, a sua inteligência, enfim. No caso da Tarsila, ela não comia carne de ninguém, não é isso. Ela só foi comparada assim porque a arte e a cultura brasileira, né, absorvia outras culturas, assim como o índio antropófago, certo? Que se alimentava das qualidades alheias. Bom, começando o texto então. As pintoras, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e os escritores e poetas Menotti Del Picha, Oswald de Andrade e Mário de Andrade eram amigos. Todos eles eram modernistas, chamados em São Paulo nas primeiras décadas do século XX de Grupo dos Cinco. Segundo a própria Tarsila, eles pareciam uns doidos em disparada por toda a parte da cidade no Cadillac, que era um carro da época, que era do Oswald, tá? Numa alegria delirante, a conquista do mundo para renovar o mundo. Destes, apenas a Tarsila não participou da famosa Semana de Arte Moderna do ano de 1922. Isso porque, pessoal, ela estava estudando em Paris ainda. Esse evento consistia em divulgar novas ideias estéticas acerca da arte e da literatura brasileiras. A Tarsila era filha de um fazendeiro do interior de São Paulo e foi uma mulher de enormes conquistas. Sua obra teve várias fases, mas as duas fases que mais se destacaram foram a fase pau-brasil e a fase antropofágica, tá? Na fase pau-brasil, a Tarsila, ela viajou no ano de 1924, né, para Minas Gerais com seus amigos e lá ela se encantou com a vibração das cores pintadas nas casas. E isso fez ela fazer essa fase dela, fase pau-brasil, onde ela pintava cores vibrantes. Já na sua fase antropofágica, né, que começou no ano de 1928, ela pintou um quadro para o seu marido atual, que era Oswald de Andrade. Esse quadro vocês já viram inúmeras vezes, é o Abapuru, certo? E isso foi então que inaugurou a sua fase antropofágica. E o Oswald, né? O que ele fez? Ele identificou esse quadro como um misto de matrizes culturais brasileiras em sintonia com a arte moderna europeia e escreveu seu manifesto, o Manifesto Antropofágico. Nesse manifesto, ele entendeu a arte e a cultura brasileira como aquela que absorve outras culturas, tal qual um índio antropófago, né, como eu já falei, se alimenta de qualidades alheias. Por isso, então, que essa fase foi chamada de antropofágica, tá? Não é porque ela comia ninguém, não era canibal. Bom, seguindo. Na segunda parte agora da nossa aula, página de número 12, nós vamos falar um pouquinho sobre arte plumária e pintura corporal. Artefatos em madeira e palha expostos às variações climáticas, ao calor, por exemplo, né, do nosso país, que é o Brasil, que é um tempo assim, um clima tropical, elas não resistem ao passar dos séculos. O mesmo acontece com a arte plumária indígena, cujos exemplares seculares eles chegaram até os dias de hoje porque eles estão em países de climas mais amenos. É o caso dos mantos usados pelos índios tupinambás em rituais antropofágicos, certo? Que pertencem a coleções antropofágicas europeias. O aventureiro Hans Staden esteve 2 vezes no Brasil. Em uma delas, o coitado foi preso em São Vicente pelos tamoios e apresentado aos tupinambás, que praticavam antropofagia, certo? Eles eram antropófagos, ou seja, canibais. E ele sobreviveu e descreveu da seguinte maneira, né, o pessoal que ele conheceu. Quando estão guerreando, uns contra os outros gritam: "Você será minha comida. Tua carne será ainda hoje, antes que o sol se ponha, o meu assado." Ainda o missionário Jean de Lely, né, esteve no Rio de Janeiro e escreveu: "Mas é principalmente quando estão emplumados e enfeitados que matam e comem o prisioneiro de guerra." Então, realmente, isso aconteceu, tá? Seguindo aqui, meus amores.
A arte plumária, então, assim como a pintura corporal, ela é usada em várias ocasiões e de modos distintos por essas etnias que a gente acabou de falar. Acudiram pela praia homens, quando aos dois, aos três, de maneira que, ao chegar no barco à boca do rio, já havia ali 18 ou 20 homens. Eles eram pardos, todos nus, de penas amarelas, outros vermelhas, outros verdes, e uma daquelas moças era toda tingida, certo? Deu para entender até agora um pouquinho sobre essa etnia? Bom, o que vocês vão fazer para mim hoje? Hoje eu vou pedir que vocês busquem informações, ou seja, façam uma pesquisa sobre um povo indígena que viveu aqui na nossa região. Para começar, um povo indígena que viveu aqui na região sudeste, que é a nossa região. Como assim, professora? Olha só, eu preciso do nome, da língua, que artefatos eles fabricavam, alimentação, certo? Eu queria que vocês buscassem informações sobre algum povo que viveu aqui na região sudeste, indígena, tá, meus amores? Aí eu gostaria que vocês me entregassem na nossa próxima aula. Combinado? Certo? Qualquer dúvida estou à disposição, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela paciência de vocês, tá? Tchau e até a próxima aula.